Souza Bezerra, uma mulher de cabelos castanhos, cacheados na altura dos ombros, uso óculos, tenho olhos castanhos, estou vestindo uma camisa preta e meu plano de fundo é uma parede branca. Vou apresentar o trabalho intitulado Comparação entre diferentes métodos de representação no desempenho de discentes com transtornos do neurodesenvolvimento. Meus slides são brancos com letras pretas e a logo da Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Fiz esse trabalho em parceria com o professor Tiago Vinícius Souza Souto. O ensino de ciências, ele comumente é ensinado através do método tradicional, com aulas expositivas. Já existem diversos outros métodos que são aplicados e estudados, como metodologias ativas. Mas o efeito desses métodos sobre o ensino dos alunos é avaliado e estudado sempre em turmas regulares. Se sabe muito pouco sobre o efeito de diferentes métodos de ensino, diferentes formas de representação dos conteúdos em turmas com alunos com transtornos do neurodesenvolvimento, como é o caso de alunos com transtorno do espectro do autismo, ou alunos com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Uma abordagem que vem surgindo, que rege essas múltiplas formas de representação comum de seus princípios, é a abordagem do desenho universal para a aprendizagem. Essa abordagem ela poderia proporcionar maior inclusão de alunos diversos em turmas e promover uma maior eficácia no aprendizado. Para esse estudo, nós utilizamos 2 alunas, ambas com algum transtorno do neurodesenvolvimento, uma aluna diagnosticada com autismo, outra com TDAH. Submetemos essas alunas à entrevista e a um questionário de questões específicas do conteúdo. Os resultados das questões eles foram comparados por um teste de média estatística, o teste de T-Student. Os resultados que obtivemos foram inicialmente, na entrevista, a discente A relatou que, como método de apresentação de conteúdo, sua professora utilizou aulas práticas em laboratórios, aulas expositivas. Já a discente B relatou que teve apenas aulas expositivas. E como método de avaliação, a discente A relatou que foi avaliada através de um seminário apresentando os resultados das aulas práticas, que ela fez os experimentos, e uma avaliação escrita. Já a discente B relatou que foi apenas uma prova de múltipla escolha, estilo Enem. Esse primeiro resultado nos evidencia que essas 2 alunas foram expostas a formas diferentes de representação do conteúdo. Enquanto uma teve mais de uma forma desse conteúdo ser apresentado, a outra teve uma forma exclusivamente tradicional. E para saber se esse formato de apresentação do conteúdo fez diferença no aprendizado delas, que tem características especiais, nós submetemos os resultados dos questionários ao teste T-Student e encontramos que a diferença entre os acertos entre a discente A e a discente B foi de 0,0493. Esse valor ele está abaixo do valor de 0,05, que é o valor considerado estatisticamente significativo. Como ele está um valor abaixo, isso é um ponto positivo, pois isso demonstra que a diferença entre os métodos de ensino, o tradicional e o método com múltiplas representações, ela foi sim estatisticamente significativa. Então existe uma diferença real. Para essas alunas, a forma como o conteúdo foi apresentado para elas. E é importante a gente salientar que a discente A teve um melhor desempenho que a discente B. E, para além de avaliar apenas o resultado final, a gente precisava comparar essas médias de forma estatística para ter certeza se esse melhor desempenho foi concedido ao acaso ou se houve, de fato, uma evidência estatística de que esse desempenho ele não foi ao acaso, que ele foi, de fato, influenciado pela metodologia que foi o que encontramos. Obrigada.
Olá pessoal, meu nome é Luna Alves, sou uma mulher parda, de cabelos cacheados e estou agora usando um casaco de cor preta. O questionamento sobre a interface para a elaboração de práticas inclusivas para crianças autistas surgiu através de um estudo de iniciação científica que ainda está em processo de construção. Nós questionamos no artigo, logo na introdução, sobre como se dá a construção da subjetividade das crianças como um todo, que é exatamente a partir de vivências sociais e culturais, para assim conseguirem passar pelo processo de aprendizagem. Nós trazemos também no artigo sobre como as crianças autistas sofrem com um olhar exclusivo da sociedade sobre ela. Isso negligencia justamente as ferramentas que vão levá-las para o processo de aprendizagem. Então, consequentemente, traz esse olhar para a criança autista como a contramão do desenvolvimento, mas na verdade são apenas as ferramentas essenciais para a sua aprendizagem que estão sendo negligenciadas. Nesse artigo, nós também utilizamos o termo autismo e autista, considerando a fala da Cindy Dalfavo, que traz seu posicionamento político, que rejeita o discurso medicalizante de que o autista carrega consigo um defeito. No tópico da metodologia, nós utilizamos uma perspectiva qualitativa, uma metodologia dialética, considerando a dinâmica das relações, principalmente no viés da psicologia. Nossa análise se baseou em três movimentos. O primeiro movimento foi a revisão bibliográfica, onde notamos a polarização entre as reais necessidades da educação e o trabalho que está sendo feito da psicologia, que muitas vezes estavam sendo incompatíveis e trabalhando de forma separada, quando deveria ser o contrário, deveriam estarem andando juntas. O segundo momento foi feito a partir das discussões, analisando os papéis entre mediadores e facilitadores no espaço escolar, principalmente no viés de professores e psicólogos, e também quando ambos devem estar colaborando. E o terceiro movimento foi buscado compreender como se dá a interface entre a educação e psicologia para a elaboração de práticas inclusivas de crianças autistas. Olá a todos, eu sou Júlia Moreto Bolhas, eu sou a coautora do texto. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos, brincos, uma blusa gola alta branca, cachecol e um casaco cinza. Na nossa parte do texto, Psicologia e Educação, Diálogos para a Construção de Práticas Inclusivas, a gente traz que a reflexão entre a psicologia e a educação e como que elas podem caminhar juntas para construir justamente essas práticas mais inclusivas. A gente pensa em uma educação inclusiva no contexto escolar, principalmente com as crianças autistas, a gente não pode deixar de lado essa relação entre o professor e o psicólogo, porque eles dois caminham juntos nesse processo. Então, a escola, ela é um espaço onde as crianças não só aprendem, mas elas também constroem sentido para todas as coisas delas. E, assim, elas desenvolvem a forma delas de estar no mundo. Então, isso só acontece de verdade quando que elas são reconhecidas e as particularidades delas são ressaltadas. Só que, muitas vezes, o que a gente vê é o contrário. Muitas vezes, o que a gente vê no cotidiano escolar é diferente, porque o professor acaba ficando sem apoio, sobrecarregado, e as dificuldades das crianças, elas acabam sendo vistas como um problema nela. E a escola, ela acaba tratando essa criança como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade no processo. Só que é a partir disso que a nossa pesquisa entrou como uma forma de estudar isso, porque a psicologia histórico-cultural, especialmente por meio do Vygotsky, ela acaba se tornando essa base para a gente repensar isso, né? Porque a gente entende que o desenvolvimento humano, ele acontece sim nas relações sociais, e é justamente nessas trocas e experiências culturais que a criança acaba se desenvolvendo. Não sendo isso algo que vem de dentro para fora, mas é algo que é construído justamente nas interações. Então, o professor, ele passa a não ser só uma pessoa que transmite o conteúdo. Ele é visto também como um mediador desse processo inteiro de aprendizagem, porque ele organiza o ambiente, ele propõe desafios para a criança, ele interpreta. Então, o professor, ele deixa de ser uma pessoa que só transmite o conteúdo e passa a ser vista também como uma pessoa que media todo esse processo de desenvolvimento. Ele vai estar lá para propor desafios para as crianças, ele ajuda na escuta, ele ajuda na interpretação da criança. Então, ele vai auxiliar no avanço, né? E para que isso aconteça, a gente precisa, de uma forma bem constante e consciente, que a psicologia esteja presente nesses ambientes. E não é só em momentos de crise ou em encaminhamentos,
A gente precisa que no dia a dia, dando apoio justamente a essa construção de práticas pedagógicas, a psicologia esteja inserida nisso. Sendo que essa contribuição do Vygotsky, ela lembra pra gente também que toda criança tem um potencial, né? Toda criança, tendo as ferramentas necessárias, elas conseguem passar esse caminho muito bem. E sendo assim, a inclusão, ela propõe justamente condições reais para um desenvolvimento da criança, que respeite o tempo dela, respeite a história, respeite o sujeito que ela é. Quando a gente olha justamente para essa escola, a partir da psicologia histórico-cultural, a inclusão ela não vai mais ser um conjunto de estratégias prontas, ela vai ser o olhar individual para cada sujeito. Então, ela vai ser uma forma diferente de enxergar o processo de ensino e de aprendizagem, sendo ela mais humana, mais sensível e também bem justa. Nossa parte de considerações finais, a gente entende que esse estudo ele justamente nos auxilia a perceber que a inclusão ela começa nesse olhar individualizado para cada criança, para cada singularidade, e que não basta só a gente pensar em uma estratégia ou adaptações, a gente precisa também ter um apoio da escola, ter um apoio e ter uma sensibilidade de que a gente consiga enxergar o que cada aluno precisa em um processo de desenvolvimento, ressaltando assim os potenciais de cada um e também o direito de aprender que cada um tem. Sim, o professor ele tem sim um papel essencial, sendo o mediador da aprendizagem, e a psicologia ela entra não só para corrigir comportamentos e colaborar com a construção de práticas pedagógicas, mas também tornar isso um processo mais consciente, mais humano. A gente espera que essa reflexão também ajude vocês a fortalecerem essa ideia de que a inclusão ela é sim possível, desde que haja um diálogo, uma escuta e um compromisso que seja coletivo com a transformação da escola. Olá, eu sou a Amanda, eu sou uma mulher de 36 anos, pele clara, cabelos na altura dos ombros, meus olhos são claros também. Estou vestindo uma blusa de manga longa, estampada com flores, um lenço ao redor do pescoço. Ao fundo tem um quadro branco que está fixado em uma parede azul. Eu venho hoje apresentar para vocês, juntamente com a Rogéria e a Ana Camila, o nosso trabalho titulado Comunicação Alternativa e Ampliada como ferramenta para crianças com transtorno do espectro autista. Essa pesquisa ela levou em consideração o contexto da educação infantil e a gente buscou compreender como a comunicação alternativa e aumentativa pode auxiliar no processo de inclusão das crianças com transtorno do espectro autista na educação infantil, sendo essa o princípio, a primeira etapa da educação básica. Nossa pesquisa ela é qualitativa e ela é caracterizada como pesquisa bibliográfica. Olá, eu sou a Rogéria, eu sou uma mulher branca, com os cabelos pintados com luzes, com os olhos castanho. Hoje eu estou com a blusa rosa clara e estou no fundo com a parede branca. E hoje eu venho aqui juntamente com a Amanda e com a Ana Camila para apresentar o artigo Comunicação Alternativa e Ampliada como ferramenta para crianças com transtorno do espectro autista. Nós utilizamos como critério de seleção as bases da Cielo Brasil e o portal de periódicos da CAPES. O período de 2018 a 2023, utilizamos as palavras-chave comunicação alternativa e transtorno do espectro autista. Foram consultadas 42 textos no total e 37 vieram do portal CAPES e 5 da Cielo. Apenas 6 artigos foram selecionados para análise por atender os critérios pré-definidos. Olá, eu sou Ana Camila, mulher de 35 anos, morena da pele clara, cabelos encaracolados, castanho escuro, olhos castanho claro, tô com um óculos de armação escura em cima e transparente embaixo. Tô vestindo uma blusa preta e um lenço xadrez.
O fundo é uma parede branca com um pedacinho cinza. O nosso trabalho, ele tentou, né, entender essa importância da comunicação alternativa e ampliada, e nós tentamos entender um pouco como estavam as pesquisas, né, no Brasil acerca da temática, visto que as crianças com TEA, elas têm essa dificuldade na comunicação, e nós pensamos que a comunicação alternativa poderia ser uma ferramenta para impulsionar, né, a linguagem dessas crianças. No entanto, o que nós encontramos foram poucos estudos, né, foram 6 artigos sobre a temática. Então, apesar deles evidenciarem essa importância da comunicação alternativa desde as crianças menores, ainda assim as pesquisas são incipientes, ainda é necessário fazer muitas pesquisas em torno dessa temática, visto a importância dela. A nossa pesquisa também mostrou o número reduzido de pesquisas abordando sobre a temática no ambiente escolar, que seria tão necessário e tão importante, né? Dentre as pesquisas que não são de cunho bibliográfico, dentre as encontradas, só uma foi no contexto de ambiente escolar. Então, mais uma vez, a gente ressalta essa importância de realizar pesquisas nessa área e também englobando o ambiente escolar, não somente o contexto clínico, né? Visto que a criança ela passa muito tempo na escola e ela conseguindo se comunicar de forma adequada, ela vai melhorar muitos os aspectos da vida dela, bem como o desenvolvimento como um todo. No entanto, o trabalho, esse artigo foi de uma experiência muito valiosa para nós, que nós percebemos, reconhecemos, conseguimos verificar a importância da comunicação alternativa e também a necessidade dessa ferramenta no ambiente escolar. Olá, me chamo Carla Neiva, sou uma mulher parda, estou em um fundo aberto com uma estante de madeira atrás, estou aparecendo dos ombros para cima, vestindo casaco bege, cachecol marrom, tenho 1,70 de altura, cabelos compridos, pretos, estão soltos e eu possuo olhos castanhos. Bom, hoje eu irei apresentar meu resumo de pesquisa submetido à Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação da professora doutora Sandra Cordeiro de Mello. E meu título, né, Biblioteca Digital, a criação de um acervo sobre inclusão e educação no âmbito do aplicativo Conjuntos, inserido no eixo 5, né, práticas inclusivas na educação básica. Bom, o meu slide ele tem fundo branco, letras pretas, e todos os slides se encontram da mesma forma, com a logo da Jornada Internacional no cantinho, no canto direito, né, da tela. Bom, aí tem uma outra logo também, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no canto esquerdo da tela. Bom, começando aqui a apresentar o meu slide, eu apresento o meu objetivo geral, né, que é desenvolver, em parceria com professores e usuários do aplicativo Conjuntos, um acervo digital na funcionalidade Biblioteca Digital, com foco, né, na organização e disponibilização de recursos pedagógicos voltados à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais e especialmente aqueles com transtorno do espectro autista. E meus objetivos específicos são identificar lacunas, né, na formação docente sobre inclusão, com base nos encontros e nas entrevistas preliminares com os usuários, propor referências bibliotecárias para sua integração no cotidiano escolar, a partir da análise dos planos de aula publicados pelos professores e profissionais de apoio no sistema do aplicativo, realizar aí, né, uma curadoria e catalogação do acervo em consulta aos usuários via aplicativo e, por último, mapear barreiras e facilitadores à adoção do conteúdo do acervo pelo usuário a partir da análise dos relatórios de acesso e download do sistema do aplicativo. Bom, na minha introdução, então, a partir desse objetivo definido, eu contextualizo a definição e objetivo do aplicativo Conjuntos,
né? Resumidamente, aqui eu não vou falar um pouco mais para frente, que eu apresento o aplicativo no referencial teórico. E após isso, na minha introdução ainda, eu apresento os autores aí que eu estou me baseando no trabalho, né? Como Mel Eyes, como Tony Buff, com a obra Índex para a Inclusão, né? A teoria ecológica de Bronfenbrenner, destacando aí aspectos fundamentais sobre tecnologia. Apresenta a teoria sociocultural de Levi-Vygotsky, né? Que enfatiza aí o desenvolvimento cognitivo do aluno. Apresenta a abordagem de Maria Montessori e apresenta o estudo de Montauan, concluindo o texto aí com o objetivo final do trabalho. Após isso, eu apresento o meu método, né, que é uma abordagem qualitativa exploratória, utilizando o estudo de caso, e boto aí a referência do Gil, né, nesse método. E após isso, eu vou falar que para minha coleta de dados, eles serão empregados em 4 instrumentos principais, né, que é a revisão sistemática da literatura, entrevistas aí com os docentes que utilizam o aplicativo conjuntos, questionários voltados à investigação das percepções dos educadores sobre inclusão e tecnologia e uma análise aí documental dos materiais disponíveis no acervo da funcionalidade da biblioteca digital. Bom, após isso, eu apresento meu referencial teórico, que está aí dividido em basicamente 5 tópicos, né? Que são biblioteca digital do Conjuntos, eu vou falar a origem da biblioteca e os princípios da biblioteconomia, como que ela também está relacionada nesse trabalho, baseando aí em Bookland, e alguns autores também, mas nesse trabalho eu citei mais Bookland. Após isso, eu vou apresentar o aplicativo Conjuntos, então eu falo aí a origem dele, que é uma ferramenta de tecnologia assistiva voltada para a formação de professores e apoio a alunos com transtorno do espectro autista e síndrome de Down, né, T21. Ele promove a colaboração entre profissionais da educação com recursos pedagógicos, conteúdos formativos e espaços de troca de experiências, e tem como objetivo, então, isso, a formação docente, essa interação entre usuários e uma promoção da inclusão. Seguindo meu referencial teórico, eu vou apresentar agora o desenvolvimento humano e a educação inclusiva. Então, basicamente, nesse tópico, eu vou me basear em Vygotsky, Montessori e Bronfenbrenner, apresentando aí o desenvolvimento humano, influenciado por fatores sociais, emocionais e culturais, e que defendem a valorização da singularidade dos alunos e práticas pedagógicas equitativas e democráticas, né? Apresento também depois um subtópico falando sobre tecnologia, né? Como que ela está aliada na inclusão. Então, basicamente, eu falo aí que a tecnologia tem papel central no apoio ao desenvolvimento cognitivo e na personalização do ensino na educação inclusiva, e vou me basear basicamente em Howard Gardner. E por último, no meu referencial teórico, eu apresento, né, um transtorno do espectro autista, sua origem, como que ele está apresentado no DSM-5, né, 2013, como ele vem sendo atualizado nesse manual de diagnóstico, e sobre as suas características, né? E terminando, então, aí o meu referencial teórico, eu apresento os resultados preliminares dessa pesquisa, né, que ainda estão em andamento, mas que eles apontam para avanços na prática pedagógica dos professores participantes, um maior uso de recursos da biblioteca digital do aplicativo Conjuntos, né? E falam que os dados indicam, então, aí uma viabilidade de práticas inclusivas baseadas no conteúdo do acervo digital, reflexões importantes sobre formação docente, TEA e desenvolvimento humanístico, social e cultural. Falam que a pesquisa inclui, de novo, né, uma revisão sistemática da literatura para aprofundar o entendimento sobre essas práticas inclusivas, e botem uma conclusão parcial, né, que fala que o aplicativo Conjuntos ele tem potencial como ferramenta formativa e ele pode subsidiar políticas públicas para a formação docente e consolidação de práticas educacionais mais equitativas e inclusivas. Bom, terminando aí, eu apresento as minhas referências. Aqui também tem referências. É isso. Muito obrigada. Agradeço. Olá, sou Bruna Ribeiro Gomes, discente de mestrado profissional em Educação Inclusiva pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Sou uma mulher de cor parda, de olhos castanhos escuros, de cabelos pretos, liso, longo, estão soltos, uso uma camiseta rosa, bem como brincos e um colar, e tenho 1,65 m de altura. Venho compartilhar um relato de pesquisa que aborda a educação matemática inclusiva na educação de surdos, que está
totalmente relacionado a práticas pedagógicas inclusivas na educação básica. Inicialmente, é preciso entender que as salas de aula são feitas de diferenças e diversidades, e esses aspectos precisam ser valorizados pelos professores, que objetivam oportunizar experiências matemáticas inclusivas para todos os alunos, uma vez que a transformação do processo educacional de forma geral também deve perpassar pelo ensino e aprendizagem da área matemática. E no que se refere à educação matemática, na educação de surdos, sob essa perspectiva de considerar as diferenças e as subjetividades de cada indivíduo dentro da sala de aula, é que surge a seguinte pergunta norteadora desta pesquisa: o que os procedimentos utilizados por alunos com surdez, estudantes do ensino médio, diante de atividades de aritméticas básicas, revelam sobre o processo de aquisição desse conhecimento matemático sob a perspectiva da educação matemática inclusiva? Dessa maneira, tem-se então como objetivo analisar os procedimentos utilizados por uma aluna surda estudante do ensino médio. Dessa maneira, convém ressaltar Mantuan, que faz uma pontuação tão interessante a respeito da Declaração de Salamanca, que tem bastante relação com o que é apresentado no decorrer desta pesquisa, de que o princípio da inclusão parte do reconhecimento da necessidade de se caminhar rumo a uma escola inclusiva para todos. Pois, como afirma Damásio, a negação da inclusão de alunos com surdez resulta na utilização de modelos que se dizem inclusivos, mas que, na verdade, não transformam as suas práticas pedagógicas no que se refere à acessibilidade. Dessa maneira, essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, através de um estudo de caso único, que ocorre em uma escola da rede estadual pública do município de Castanhal, no estado do Pará, tendo como atuante uma estudante surda matriculada no 2º ano do ensino médio, que também conta no contraturno com aulas da educação especial. Um outro motivo também que impactou na escolha desse espaço por conter com este atendimento educacional especializado tão necessário para o desenvolvimento dos estudantes que possuem deficiências, entre outras situações também. Inicialmente foi realizado uma pesquisa de cunho diagnóstico com a estudante, em que se verificou suas dificuldades diante da realização de cálculos de subtração, onde o minuendo tinha valor inferior ao subtraendo, bem como cálculos de divisão. Partindo disso, as intervenções contou com a apresentação do procedimento de empréstimo e também da divisão euclidiana. E no decorrer do processo foi possível perceber o avanço, a compreensão e a realização dos procedimentos de forma assertiva pela estudante. E então esta pesquisa reitera, traz à tona uma compreensão de que o processo de inclusão precisa contar com uma instituição educacional que ofereça um ensino com qualidade e principalmente acessível para todos os seus estudantes. Olá, o meu nome é Josiane dos Reis Fogagnoli. Eu sou professora na Rede Municipal de Lençóis Paulista, professora da Educação Especial, do AEE. Sou vista da cintura para cima, estou de casaco preto, cachecol vermelho, sou negra, de cabelos cacheados com luzes douradas, estou usando batom marrom e tenho aproximadamente 1,60 m. O meu relato de experiência apresenta uma estratégia para os professores do AEE.
cada vez mais tem se aumentado o número das crianças que precisam desse atendimento. Então, para que essas crianças possam estar em contato com esses estímulos por mais tempo, pensou-se na confecção de uma mala sensorial repleta de recursos, jogos e atividades feitos com materiais de baixo custos, em sua grande maioria com materiais recicláveis. Orientamos essas famílias sobre a importância do uso desses materiais, como usar cada material, mandando a filmagem de como se usaria cada material da mala e pedindo esse retorno através de fotos, filmagens principalmente, para que pudessem ser feitos os ajustes onde a criança apresentou dificuldade, sendo retomados no AE e posteriormente enviados para casa para maior contato com esses recursos. Esse projeto, ele possibilitou o fortalecimento do vínculo da família e escola, que é tão benéfico, que é tão falado nas literaturas e também está no nosso PPP. Então, com isso, consolidou-se esse fortalecimento deste vínculo, dessa confiança de saber que a gente está de olho nas dificuldades das crianças, a gente está ali de olho nas suas potencialidades e estamos trabalhando para que sejam sanadas. Também alertou-se sobre a importância desses responsáveis, desses familiares, observarem qual é o momento mais oportuno de oferecer essas atividades, essa mala sensorial para a criança. Que momento que ela está mais tranquila, que momento que ela está ali pronta, com vontade de fazer essa atividade, e que deixassem elas fazerem no lugar, no espaço em que elas quisessem. É no tapete, é na cama, é de pijama, para que a gente pudesse ver como ela se sente à vontade fazendo, né? Como o seu corpo quer fazer aquela atividade, respeitar os desejos dela, mas também, né, com o objetivo ali de melhorar habilidades que estavam em defasagem. Foi feito o levantamento de quais são as dificuldades comumente encontradas nas crianças que têm autismo, nas crianças com autismo. O foco foi as crianças com autismo, porque o meu público aqui onde eu atuo é, em sua grande maioria, crianças com autismo. Então, eu levantei essas informações, fizemos essa mala, fizemos orientações com a família, tivemos essa devolutiva e pudemos, assim, notar o avanço dessas habilidades. Pudemos ver a melhora dessas habilidades, tanto no ambiente escolar, quanto o relato dos pais em casa. Nas atividades de vida diária, essas crianças tiveram um avanço. Então, eu já agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse projeto e muito obrigada e até a próxima. Olá, sou Bruna Ribeiro Gomes, discente de mestrado profissional em Educação Inclusiva pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Sou uma mulher de cor parda, de olhos castanhos escuros, de cabelos pretos, liso, longo, solto, uso uma camiseta branca, bem como brincos e um colar, e tenho 1,65 m de altura. Venho compartilhar um relato de experiência que aborda a organização de atividades sob o contraste de fundos pretos para o atendimento educacional especializado, AEE, que está relacionado com práticas inclusivas na educação básica. Este relato de experiência enquanto docente confirma a fundamental importância desse atendimento para a inclusão, bem como pleno desenvolvimento de estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação no ambiente escolar. Partindo disso, vale ressaltar
a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que reitera, que reafirma o seu principal objetivo, que é complementar ou suplementar a educação deste público no ensino comum, favorecendo a sua acessibilidade, participação, engajamento e também a aprendizagem, como a permanência ainda. Este relato de experiência demonstrou que um planejamento intencional que considera as necessidades e potencialidades dos estudantes é capaz de desenvolver a sua autonomia e também a aprendizagem, fazendo uso de recursos, estratégias e tecnologias assistivas que incentivem as suas potencialidades e favoreçam também a sua independência e autoestima. Este relato de experiência ocorreu no município de Floresta do Araguaia, no estado do Pará, contendo como participante ativo em uma escola da rede pública um estudante de 8 anos de idade, que gosta de música, de manipular texturas moles, bem como de culinária. É diagnosticado com transtorno no espectro do autismo, está com linguagem funcional também prejudicada e sem deficiência intelectual. Este estudante recebeu 2 propostas de atividades, uma com o objetivo de estimular uma maior concentração, aumento de vocabulário e principalmente percepção visual através do emparelhamento das vogais, que tinham as mesmas cores, os mesmos tamanhos e a mesma textura. A segunda atividade, com o objetivo de estimular a sua apreensão do lápis, bem como também a sua coordenação olho-mão, contava com um lápis com engrossador, pranchas vazadas de formatos diferentes, bem como cores. Ambas as atividades eram apresentadas sob o fundo preto e deveriam ser realizadas por no mínimo 3 vezes consecutivas em ordens diferentes. E ao longo dos atendimentos foi possível constatar o avanço do estudante, a sua maior independência e autonomia na realização dessas atividades, visto que ele passou a observar mais a nomeação feita pela professora, a realizar o movimento de emparelhar sem o suporte total da professora, sendo mais assertivo também nesse emparelhamento. E no que diz respeito à coordenação olho e mão e uso do lápis, a apreensão, já estava segurando com o tripé necessário, realizava o percurso do início ao fim da prancha, sem tanto suporte da professora, que por vezes agora segurava apenas sobre a ponta do lápis. Este relato de experiência reforça que é necessário um planejamento personalizado que considere o ritmo, as potencialidades e necessidades do estudante. Isso é fundamental para o pleno desenvolvimento do mesmo. E assim vale ressaltar o que diz Filho e Galvão sobre as tecnologias assistivas, que elas, além de favorecerem a comunicação e a mobilidade, possibilitam a aprendizagem dentro da escola. Mas é preciso considerar ainda o que diz Montouan a respeito da inclusão, de que ela não acontece pelo simples fato de esse estudante estar presente naquele espaço, mas de que ele precisa e será considerada inclusão quando ele participar ativamente do processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, é necessário oferecer oportunidades com equidade, que sejam significativas para o estudante, pautadas na qualidade, objetivando o pleno desenvolvimento. Assim, constata-se que este relato de experiência comprova o comprometimento desta professora, bem como daquela unidade escolar, com uma educação com igualdade de condições e que é inclusiva.